Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje então eu vim fazer uma resenha a jato. Eu não tenho nem certeza se eu falei dessa série inteira aqui, mas ela tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil, então eu vim falar do último livro que foi lançado lá fora, então eu vim falar de Devil's Daughter. Não tenho ideia de como eles vão traduzir isso, porém isso é trabalho da editora e não meu. Então, Devil's Daughter é um crossover entre as séries As Quatro Estações do Amor e os Ravenels. Então, Devil's Daughter foi lançado como o quinto livro da série Ravenel, mas ele se trata, sim, de um crossover entre essas duas séries. Então, nessa série, o protagonista principal da família Ravenel vai ser o West. Ele aparece bastante nos outros livros, porém, não tem um destaque tão grande quanto, obviamente, nesse livro, que ele é o protagonista principal. E o West, ele teve uma vida de devassidão no passado. Então, assim que o irmão mais velho dele assume a família Ravenel, depois da morte do cara que ia casar com a mulher do primeiro livro, que eu não lembro o nome, porque eu não li, mas de qualquer maneira, então ele assume a parte de administração da propriedade. Ele não se sente confortável com a vida que ele levou no passado. Então, assim, ele nunca pensou em se casar. Então, o fato dele ter essa vida por trás nunca atrapalhou os planos dele, porque ele nunca quis se casar e ele nunca teve que justificar o passado dele pra ninguém. Até que ele conhece a Phoebe. Ele conhece a Phoebe no casamento, então, da Pandora com o Gabriel, que, se eu não me engano, são o casal do livro 3, exato, é o casal do livro 3, Um Acordo Pecaminoso. Eles se conhecem nesse casamento. O casamento vai acontecer na propriedade Ravenel. O Gabriel, ele é o filho da Ivy com o Lord St. Vincent, de As Quatro Estações do Amor. Ou seja, já teve um crossover no passado, porém não foi, de fato, chamado de crossover. Nesse livro já é, tá? Nesse livro, a série, eles falam que é The Wallflowers meet the Ravenels, ou The Ravenels meet the Wallflowers, um desses dois. Então, eles se conhecem nesse casamento, e ele fica perdidamente, então, apaixonado assim que ele vê a Phoebe nesse casamento. Porém, ele percebe que a Phoebe tá meio resistente ao fato dela estar numa casa Ravenel, ao fato dela estar conversando com ele, principalmente com ele. Então, ele acha estranho, porém ele não entende o que aconteceu. A Phoebe, por outro lado, então, a Phoebe, ela é a filha do Lord St. Vincent, é uma das outras filhas do Lord St. Vincent com a Ivy, e ela já foi casada, ela é viúva, ela tem 2 filhos, e ela casou com um menino super frágil que ela conviveu a infância inteira, que é o Henry. E o Henry, ele tinha uma doença X e em determinado momento ele morre por causa da doença. Então, a vida toda ele sabia que ele ia morrer, a vida toda ele não quis se comprometer com a Phoebe até por causa disso, porque ele sabia que ele ia morrer cedo. Porém, a Phoebe é muito insistente, então ela é tipo o crush de criança dela, é o Henry. Então ela fala, não, eu quero casar com você, a gente vai casar e é isso aí. Vai durar enquanto durar. E foi justamente isso que aconteceu. Então, numa época que o Henry, a família dele mandou ele pra um colégio interno, pra ele... Porque eles achavam que não era uma doença, eles acharam que era frescura. Pra ele, tipo, virar gente, porém não deu certo, porque, né, ele era doente. Nessa época que ele tava nesse colégio interno, o West era um bully dentro desse colégio interno e ele tirava muito sarro desse garoto. Então ele tirava muito sarro do Henry, ele chamava o Henry de nomes, ele roubava as coisas do Henry, ele enchia o saco do Henry. Então tudo isso ele fez com o Henry. E enquanto o Henry estava nessa escola, ele escrevia cartas para todo mundo da casa dele e também para a Phoebe. E nessas cartas ele fala que o West Ravenel é uma pessoa horrível, porque onde já se viu, ele é do mal e blá e etc. Então, quando chega o momento que a Phoebe descobre que o irmão dela vai casar com uma Ravenel, ela já fica meio assim. E quando ela chega nessa propriedade e ela dá de cara com o West, ela reza pela vida que ele não seja um Ravenel, porque ela acha ele lindo. E daí ela descobre que ele é ninguém menos do que o West Ravenel, o cara que fez bullying com o ex-marido dela. E daí ela fala, não, jamais, não pegarei, porque, né, fez bullying com meu marido, então, ódio. Ela comprou a briga do marido. E daí ela começa a atacar o West, e o West não entende nada, porque ele nunca fez nada pra essa mulher, ele nunca viu essa mulher na vida. Então, ele começa a pensar se ela já escutou alguma história do passado dele, então ele fica triste por conta do passado dele finalmente estar atrapalhando a vida dele, porque ele tá interessado nessa mocinha, porém a mocinha não curte a cara dele. Basicamente é o começo da nossa história, e tem muitas nuances dessa história. Eu gostei
Assim, não é a minha história favorita, ok, da série Ravenel. O meu favorito continua sendo Um Estranho Irresistível, que é o quarto livro, que é o livro da Garrett Gibson, e eu amo essa personagem. Então não tinha como a personagem da Phoebe e o personagem do West me ganharem, tanto quanto a Garrett me ganhou. Então eu realmente não tava esperando que fosse meu favorito da série. Porém eu gostei bastante da narrativa, porque tem essa questão. Então ela compra muito essa briga e ela não desiste fácil desse ponto. A narrativa é cheia de momentos que você morre de vontade de dar risada. Eu achei a narrativa muito engraçada e também essa conexão entre os dois, porque chega num ponto, então, que a Phoebe fala assim, beleza, eu não gosto do West como pessoa, porém eu posso ver que o West é um excelente administrador de terras. Então, ela acaba começando a confiar nele por ele ser um administrador de terras, e não por ele ser West Ravenel. Então, isso eu achei muito legal. Eu gostei muito do jeito que a Lisa fez toda essa trama. Eu gostei muito do papel que os filhos da Phoebe tiveram no romance. Então, eu achei muito gracinha. E eu não sou de achar crianças gracinha, mas crianças literárias são legais, então eu acabei gostando bastante do jeito que tudo desenvolveu. E basicamente eu gostei do livro. Algumas coisas, claramente, eu não gostei, porém, em geral, eu achei uma leitura muito gostosa, eu achei uma leitura super rápida. Eu escutei no caso, mas eu escutei muito, muito rápido esse livro, que eu fiquei bastante impressionada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. E se vocês ainda não forem inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever. Tem essa bolinha aqui embaixo. E basicamente, gente, é isso. Eu espero vocês no vídeo que vem. E então tá bom. Tchau!